Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Vamos falar sobre os polêmicos valores das vendas de Lucas Perry e Adrielson para o Lyon. Falo também sobre Jefinho, que foi anunciado oficialmente pelo Glorioso, Zagallo, que infelizmente nos deixou, e Copinha. O Botafogo venceu de virada. Antes de mais um conteúdo robusto, peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem análise tática, muita informação, opinião e mais. Galera, vamos passar dos 47 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Vamos por partes, que aqui o trabalho é sério. O Adrielson e o Lucas Perry foram negociados pelo Botafogo com o Lyon da França, outro clube da Eagle Holding. Primeiro ponto: há alguns meses vem sendo noticiado que o Botafogo poderia ganhar com as vendas até 107 milhões de reais. Pois bem, no primeiro vídeo de ontem falei sobre o Carrasquilla, um meio-campista panamenho que atua na Major League Soccer e que foi colocado, entre aspas, como um jogador que interessa ao Botafogo por um jornalista panamenho, José Miguel Domingues, ou seja, um jornalista de um veículo convencional, falou sobre um suposto interesse do Botafogo em um atleta, e aí as redes sociais ficaram em polvorosa, a torcida do Botafogo querendo saber mais do Carrasquilla. No momento, o Glorioso não tem interesse em contar com um jogador que é um excelente atleta realmente. Mais um ponto: André Rizek falou no Sport TV que o Botafogo seria agressivo no mercado, então há uma cobrança da torcida para que o Botafogo seja agressivo no mercado. A gente está vendo diariamente o Botafogo se movimentando, buscando reforço, mas quem falou que o Botafogo seria agressivo no mercado para o público? Um jornalista de um veículo convencional. Por mais que o André Rizek posteriormente tenha dito numa rede social que o CEO Tairo Arruda tenha falado para ele que o Botafogo vai ser agressivo no mercado, quem trouxe a informação na grande imprensa foi o próprio Rizek. E agora a questão dos valores, e não estou falando que os valores das vendas de Lucas Perry e Adrielson foram bons, mas quem noticiou, quem trouxe em primeira mão que o Botafogo poderia chegar a ganhar 107 milhões de reais com as duas vendas? O GE, o primeiro veículo de comunicação tradicional que informou que o Botafogo poderia ganhar até 107 milhões de reais com as vendas de Lucas Perry e Adrielson para o Lyon. É importante que isso fique claro, porque senão a galera não sabe quem noticiou primeiro e fica aquela briga, aquela disputa, coisa muito chata. A torcida do Botafogo tem que buscar uma união, o Botafogo precisa de união. Já passamos um momento extremamente difícil em 2023 e a culpa não foi da torcida, definitivamente. Pois é, galera, então o Botafogo poderia, no futuro do pretérito, ganhar mais de 100 milhões de reais com as duas vendas. Se você procurar bem aqui no canal, eu devo ter citado esses valores em alguma live, porque realmente saiu num veículo importante de comunicação, duas vezes por aí, e talvez em algum vídeo, um ou dois vídeos também, porque saiu num grande veículo de comunicação. Mas sempre que falava a respeito das vendas de Lucas Perry e Adrielson, buscava não falar tanto sobre valores, porque a gente sabe como são as coisas no futebol. E ontem o Lyon informou que Lucas Perry e Adrielson estão chegando ao clube com contratos até 2028 por 36 milhões e 600 mil reais, os dois juntos. Isso deixou a torcida do Botafogo revoltada e com razão. Eu vou falar, galera, sobre alguns pontos que devem melhorar no Botafogo. Tem algumas críticas a serem feitas e o pior
tem coisa se repetindo e não deveria se repetir, mas eu quero falar inicialmente sobre os valores. O John Textor foi ao Twitter responder torcedores e falou que isso é por 50%. Ou seja, 36 milhões e 600 mil reais por 50% da negociação. Isso pode dobrar em caso de futura venda de Adrielson, Lucas Perry lá no futebol europeu. Beleza. O Nino, zagueiro do Fluminense, campeão da Libertadores, saiu recentemente para o Zenit da Rússia por 5 milhões de euros. É um valor para um zagueiro já de 26 anos, que não tem tanto mercado assim na Europa. O Adrielson, que não foi campeão brasileiro quando deveria e não foi tão bem na reta final, está saindo por mais de 3 milhões e meio de euros. Ok, o dinheiro dentro da Eagle Holding. O pronunciamento do Botafogo tem que ser feito de uma melhor maneira. A comunicação do clube, mais uma vez, tem que ser feita de uma maneira mais eficiente. O John Textor tem que se comunicar de maneira mais eficiente também. A torcida não tem obrigação de saber contabilidade, e eu vou falar mais sobre isso. Há críticas a serem feitas, sim. Eu vou ler primeiro um texto de quem entende do tema, falando sobre valores, sobre contabilidade, que é o Matheus Medeiros, formado na área, com experiência profissional, e depois eu volto para falar sobre essa questão da comunicação, inclusive a comunicação do Textor, que está batendo de frente com torcedores no Twitter quando não precisa. Vamos lá, o Matheus Medeiros, galera, escreveu o seguinte, aspas para o Medeiros: sou contador, trabalho com finanças do futebol desde 2019, já fiz auditoria no Flamengo e Vasco, trabalhei na Ernst Young e BDO. Se eu disser que a transição do Adrielson e Perry foi absolutamente normal, vocês vão entender ou vão agredir sem pensar? O Botafogo neste momento não é um clube sustentável, ele está trabalhando para um dia conseguir ser, mas hoje depende de aportes do Textor. Se o Textor está aportando mais do que está em contrato, ele vai investir em 2024 os valores conforme a sua necessidade. Se o dinheiro está transitando entre as partes relacionadas, entre clubes controlados pela holding, vender o Perry mais caro ou por um valor muito alto iria causar um custo real ao Botafogo que ele não queria ter. 15% do Perry é do São Paulo. Esse valor precisa ser repassado, é a única quantia que vai sair dos bolsos do Textor. Pensem, quanto menos o São Paulo receber do Botafogo, melhor. Quanto o Textor vai investir do clube independe de valores de venda de Adrielson e Perry neste momento, onde o clube ainda não sustenta sozinho. Abraços. Pois é, galera, o Matheus foi didático. Ele entende do tema. Mesmo assim, grande parte da torcida ainda está chateada e, reitero, com razão. A comunicação, primeiramente, tem que ser bem feita. O Botafogo teve problema na venda do Jefinho para o Lyon por conta disso e agora está tendo problema novamente. Deixa claro para a torcida do Botafogo ainda está muito machucada. Nós não esquecemos o que aconteceu, galera, em 2023. De repente, a galera, por conta de uma informação que saiu num grande veículo, esperando venda acima de 100 milhões, vê do clube francês que as vendas geraram 36 milhões e 600 mil reais, é claro que vai criar uma balbúrdia na internet. Não tem jeito. O torcedor, repito, não é obrigado a conhecer a contabilidade, tampouco as áreas contábeis dos clubes da Eagle Holding. O torcedor quer ver um time competitivo em campo, o clube saudável financeiramente. E torcer. Dessa forma, fica difícil para entender o que se passa realmente. E mais, como o Botafogo vai se comunicar com o mercado? Outro ponto que o Glorioso vai ter que resolver. Vendendo 2 jogadores de uma forma não tão clara assim, 36 milhões e 600 mil reais, o clube francês colocando na internet. Quando o Botafogo quiser vender jogadores para outros clubes de outros mercados, vai conseguir jogar o preço lá para cima? Essa comunicação é fundamental hoje em dia. O Botafogo precisa se comunicar de uma maneira melhor também com o mercado. Mais um ponto. Durcésio Melo não deveria fiscalizar? Presidente do Botafogo, fiscaliza o que o Textor está fazendo. Ele não é responsável por isso? Fiscalização efetiva.
O Botafogo precisa estar saudável, mas a torcida precisa saber, ver e entender que o clube está saudável. Então, se o Durcésio tem a função de fiscalizar, que fiscalize, que o Textor coloque as contas em dia e que isso seja repassado para o grande público. E o John Textor, com todo respeito, não precisa ficar no Twitter respondendo o torcedor. O John Textor é importante. Muita gente fala que se não fosse ele comprando a SAF do Botafogo, seria outro. Tenho lá minhas dúvidas. Não sei realmente, creio até que não. Mas ele comprou, o Botafogo tem erros e acertos. Não tem que ir pro Twitter debater com o torcedor. Por fim, galera, teve gente também falando sobre as vendas de Adrielson e Lucas Perry para propostas maiores. Não sei se chegaram. O GE informou lá atrás que chegou uma proposta de 4 milhões de euros para o Adrielson. E o Botafogo segurou. O Textor disse aos jogadores que cobriria as propostas que pudessem chegar. Não vi na internet ou então em veículo de grande mídia propostas oficiais sendo apresentadas pelos jogadores. O GE falou sobre essa do Besiktas para o Adrielson e eu pergunto a vocês: se o Botafogo tivesse vendido o Adrielson no meio da temporada, muitos estariam condicionando a perda do título brasileiro também a isso. Eu poderia estar aqui reclamando muito. O Adrielson saiu, o sistema defensivo acabou e o Botafogo perdeu o brasileiro também, passando muito por isso. E a gente viu com a permanência dele, o Botafogo perdeu também. Então, ainda bem que ele não saiu no meio do ano. Só que, infelizmente, não foi preponderante para que o Botafogo pudesse ser campeão brasileiro em 2023. Que seja em 2024, 2025. E que o Botafogo contrate. Está apresentando propostas robustas no mercado. Vamos ver se o Roleiser responde hoje. É a tal da deadline hoje para a resposta do argentino. Vamos ver se o Botafogo consegue contratar outros jogadores. Contratou o Savarino, 27 anos. É um jogador que já não vai ser vendido para um mercado europeu de primeiro nível mais para frente. Mais de 13 milhões de reais. Contratou o John, mais de 7 milhões de reais, goleiro também. E ontem apresentou o Jefinho. Aliás, o Jefinho apresentado é uma grande notícia para a torcida do Botafogo. Na ponta direita temos Júnior Santos e teremos o Savarino. Na ponta esquerda, Jefinho e Vitor Sá. As pontas do Botafogo, ao meu ver, show de bola. Mas a comunicação do Textor tem que melhorar até na holding. Como será que está se sentindo o torcedor do Lyon? Que viu o Lyon comprar o Jefinho do Botafogo por 10 milhões de euros e menos de um ano depois vê o Jefinho se reapresentar ao Botafogo por um empréstimo até onde sabemos de graça para jogar aqui por um ano. Como está sendo a comunicação lá também? É importante, comunicação é extremamente importante. Galera, na Copinha o Botafogo venceu ontem de virada o Rio Claro por 2-1. Gols aos 40 e 45 do segundo tempo, marcados por João Guilherme e Vargas. É a segunda vitória do Fogão na competição. Na estreia, o Botafogo venceu o Tiradentes do Piauí por 1-0 e ontem 2-1 para cima do Rio Claro. O próximo adversário é a Francana na segunda-feira, às 18h30. Mas o time não vem jogando bem, não. Tem que melhorar muito. E aí não é essa equipe sub-20 do Botafogo, é a base do Botafogo. Sobre isso, teremos que falar mais à frente, um pouco mais de tempo. Falo agora sobre Mário Jorge Lobo Zagallo, uma lenda do futebol, um ícone da história do esporte que infelizmente nos deixou aos 92 anos. No início da madrugada deste sábado, a conta oficial do Zagallo no Instagram informou sobre o falecimento do ex-jogador, ex-treinador, ex-coordenador técnico. Zagallo tem uma estátua em frente ao Nilton Santos, ao lado das estátuas de Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho. Dos 5 títulos mundiais da seleção brasileira, Zagallo esteve presente em 4. 2 como jogador, 58 e 62, 1 como treinador em 1970 e 1 como coordenador técnico em 1994. Zagallo é um dos maiores da história do futebol, um dos maiores da história da seleção brasileira, um dos maiores da história do Botafogo, multicampeão como jogador pelo Glorioso,
e um dos maiores treinadores da nossa história também. Muitos títulos no currículo, incluindo o bicampeonato carioca de 67, 68, bicampeonato da Taça Guanabara de 67, 68, quando eram torneios separados, grandiosos, emblemáticos, e o primeiro título brasileiro do Botafogo foi sob o comando de Mário Jorge Lobo Zagallo em 1968. Gratidão a um dos maiores vencedores da história do esporte. Mentalidade vencedora. Zagallo foi um campeão como profissional, um campeão na vida. Estamos juntos. Obrigado por tudo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.